E aí galera, tudo bem? Eu sou o Tato Lindenberg e hoje estou inaugurando o meu canal, Cozinhando em Casa. Para inaugurar o canal, eu decidi fazer uma quiche Lorraine. Por quê? Eu tenho uma história com essa torta aqui. Quando eu me graduei lá na Cordon Bleu, um dos pratos que poderia cair no primeiro módulo era a quiche Lorraine. Eu fui sorteado com a quiche Lorraine e, claro, levei chumbo. Lá tem que ser tudo perfeito. Se você não entrega 100% perfeito, você reprova. Quando você reprova, tem que fazer uma retake. Eu tinha, acho que era um final de semana entre a retake, a prova e o retake, e durante esse final de semana eu fiz 6 quiches direto. A minha família já não aguentava mais comer quiche. No final das contas eu passei, felizmente me graduei em segundo colocado lá da turma. Então por isso, hoje eu vou ensinar a vocês a quiche Lorraine. Espero que vocês gostem e eu quero abrir isso daqui porque já estou morrendo de fome. Agora a gente vai começar com a massa. Na massa a gente vai usar 250 gramas de farinha, 50 gramas de água, 125 gramas de manteiga, um ovo, que dá mais ou menos umas 60 gramas, um pouquinho de sal. A farinha é importante a gente peneirar ela, porque às vezes pode vir com caruncho, geralmente isso não acontece, ou pode ter grumo também. Então vamos peneirar a farinha, para a gente ter um resultado final melhor, mais leve. Você está vendo essas bolinhas que formam? A gente tira todas essas bolinhas. Bom, farinha peneirada, a gente vai usar a manteiga em estado pomada. O que é manteiga em estado pomada? É uma manteiga que ela não é derretida, não fica aquela transparente, mas ela é bem mais macia, que nem uma pomada, que nem aquele hipogloss, sabe? Então ela vai ficar parecendo uma pomada. Para fazer isso, ou você tira a manteiga umas 2 horas de antecedência, 1 hora de antecedência da geladeira, ou se você tiver um forno que aguente temperatura baixa, você pode deixar ele a mais ou menos 30 graus durante uns 15 minutos, 20 minutos, e daí depois você mexe que ela vai chegar nesse estado. A massa, a gente vai pegar a farinha, colocamos na batedeira, depois a gente coloca a manteiga. Olha só, primeiro vídeo que eu tô fazendo, eu tô recebendo uma mensagem, peraí. Chefe, não tenho batedeira, o que eu faço? Bom, se você não tem batedeira, eu também não tinha batedeira até um tempo atrás, a gente faz que nem faziam há muitos anos atrás. Essa é uma receita clássica francesa, tem séculos de tradição, então vamos fazer a moda antiga, vamos fazer a massa na mão. Como é bancada de madeira, eu vou usar o meu cooktop, já que ele é de vidro, porque a farinha acaba grudando nos vincos da madeira. Eu inicio fazendo um vulcão com a farinha. Depois do vulcão, eu vou colocar no centro dele a manteiga, em estado pomada. Bater um pouco os ovos com a água, não precisa bater muito também, só um pouquinho. Antes eu tinha esquecido de colocar o sal na farinha. Então eu vou colocar um pouquinho agora, 5 gramas de sal. É importante para a massa ter aquele saborzinho mais salgado. E vou começar a incorporar aos poucos com uma córnea, que é essa espátula verde que eu estou usando. Pessoal, desculpa pelo ângulo, eu pensei que ia ficar bom esse ângulo, mas na próxima eu faço uma virada para trás. Com a córnea, a gente vai começar a incorporar aos poucos o líquido. Não despeja todo o líquido também, porque senão o vulcão vai estourar e vai fazer uma lambança tremenda. Então aos pouquinhos você vai colocando líquido, incorporando em sentido giratório. Depois que você vê que já está mais incorporado, você pode ir juntando, fazendo um movimento de corte com a espátula. O grande problema dessa massa é o glúten. O glúten é o nosso inimigo aqui. Ele não pode ficar muito ativado, ele ativa com calor, então por isso eu não uso a mão. Eu uso sempre a espátula para não esquentar a massa. Então eu vou fazendo esses movimentos de corte, uso a mão só para juntar. Depois de feito tudo isso, a gente vai colocar na geladeira, para colocar o glúten para dormir. Então a gente vai deixar ela descansar por mais ou menos 1 hora, para depois a gente poder abrir a nossa massa.
vocês. Para abrir a massa, a gente vai jogar um pouco de farinha na bancada, um pouco de farinha no rolo também, para ela não grudar. A gente vai deixar a massa redondinha e vamos abrindo com o rolo. No começo a gente faz como se fosse algumas pressões na massa para ela abrir mais fácil. Você vai ver que depois do descanso a massa vai estar bem dura, porque a manteiga ficou mais gelada e a manteiga gelada acaba endurecendo. Então a gente vai abrir. O objetivo é deixar a massa por volta de 3 milímetros. Quanto mais fina a massa, mais o resultado final vai ser gostoso, porque a massa é boa, mas ela não tem que predominar em relação ao recheio da quiche. Então, quanto mais fina, ela vai ficar mais crocante, mais sequinha e mais saborosa. Se você vê que a massa está grudando um pouco no rolo ou na bancada, você coloca um pouco mais de farinha, que ela para de grudar. Feito isso, a gente vai calcular mais ou menos o tamanho da massa em relação à quiche. Ela tem que sobrar no mínimo 3 centímetros para a gente poder fazer uma pequena decoração. Para colocar a massa na forma, a gente enrola ela um pouco no rolo, coloca a forma por baixo e desenrola em cima da forma. Eu vou fazer um processo que você coloca um pouco de massa para dentro da forma, para depois a gente deixar ela um pouquinho mais alta do que a forma, porque por mais que a gente tente não acordar esse glúten, ele sempre vai encolher um pouquinho na hora do cozimento. Então eu vou deixar um pouquinho mais para cima e assim também cabe um pouco mais de recheio. Agora eu vou cortar a massa com o próprio rolo, fazendo ela na forma da quiche, ela vai sair facinho, e vou fazer também a técnica do chiquetê. O que é isso? O chiquetê a gente vai com o dedo tentando fazer contorno da forma para deixar ela mais ou menos meio milímetro para cima da forma. Terminou o chiquetê, vamos só ver se ela está bem rente à base da forma. A gente pode suavemente preencher toda a extensão da forma embaixo para ela não fazer bolha. E depois disso é só colocar na geladeira e deixar descansar mais 1 hora para a fase do cozimento. Enquanto isso, eu vou fazer o recheio da nossa torta. Para o recheio, eu vou usar 150 gramas de bacon, 80 gramas de queijo ralado, 3 ovos, noz moscada, sal, pimenta e 250 gramas de creme de leite. O creme de leite está na geladeira para ele ficar fresquinho. Vamos começar com o bacon? O bacon, a gente vai cortar ele de uma forma que dê para sentir ele. Não vamos cortar nem muito fino, nem muito grande também. Para royale, a gente vai usar 250 gramas de creme de leite, 3 ovos, sal, umas 2 pitadinhas. A gente vai provar e vai ver se ele ficou bom. 3 pitadinhas eu coloquei. Pimenta, sempre moída na hora. Aqui eu tenho um mix de pimenta branca com pimenta escura. E também noz moscada. Vamos colocar a mesma quantidade de noz moscada do que a gente colocou de pimenta. E com um fouetzinho a gente vai bater isso, quebrar os ovos. Podemos até fazer como se fosse uma pequena daquelas batedeiras de vó, sabe? Eu sei que muita gente não gosta do sabor de ovo cru, eu também não gosto, mas é importante a gente provar para ver se está com uma quantidade suficiente de tempero. Se a gente não provar e o tempero não estiver legal, depois, na hora que tirar do forno, a gente não vai ter como corrigir. Acho que um pouquinho mais de pimenta e tá bom. Isso daqui a gente vai reservar na geladeira porque a gente só vai usar na hora que a gente for assar os recheios junto. Eu vou ensinar vocês a fazer um cartouche.
Para que a gente usa esse cartucho? O cartucho é como se fosse uma tampa que a gente pode usar numa panela se a gente tiver sem a tampa, mas nesse caso a gente vai usar para proteger a massa. Quando a gente colocar a massa no forno com calor, ela pode fazer bolha e eu não quero que isso aconteça. Então eu vou fazer um cartucho, em cima desse cartucho eu vou colocar feijão. A gente faz esse cartucho para o feijão fazer peso na massa e a massa não ficar com gosto de feijão, é claro. Para fazer o cartucho, a gente vai pegar o papel manteiga, vamos fazer um triângulo aqui. Tá vendo só? Cozinhar é origami também. Pegamos o papel manteiga, a gente vai fazer outro triângulo. Agora a gente coloca com essa parte que não tem divisão para cá, colocamos o dedo nessa ponta e a gente vai fazendo vários triângulos. Quanto mais triângulo a gente fizer, mais redondinho ele vai ficar. É importante a gente fazer, nesse caso, um cartucho que seja maior que a forma. Mais ou menos aqui, a forma tem 22 centímetros. Cortamos, dele vai ficar um cartuchinho redondo que vai proteger a nossa massa. Vamos guardar esse cartucho e agora a gente vai saltear os bacon. Bacon salteado, aquela casa já está com cheirinho de bacon para tudo que é lado, que é delicioso, eu adoro pelo menos. Agora a gente vai começar com o cozimento da quiche. Ela já descansou mais ou menos 1 hora. Liguei ao forno para pré-aquecer a 180. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um garfinho, vai furar a base da quiche para evitar que ela crie bolhas enquanto ela cozinha. É com o nosso cartucho que a gente fez, a gente vai cobrir ela. Não tem problema ele ficar maior que a quiche, esse é o objetivo, porque vai facilitar para a gente tirar ele. E daí a gente vai cobrir com feijão. Pode ser feijão, aquele feijão que já está guardado, já passou da validade. A gente só vai cozinhar. Esse daqui, por exemplo, eu estou usando já faz mais ou menos uns 1 ano e meio por aí. Cobrimos com feijão, juntando tudo para ficar tudo certinho. Agora a gente vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 20, 25 minutos. Depois a gente vai tirar esse feijão, ver como está a massa, se precisar cozinhar mais um pouquinho, se não, já coloca os recheios. Acabei de tirar a quiche do forno, passou uns 20, 25 minutos. Vou tirar o feijão, eu deixei um pouco maior porque a gente consegue pegar o feijão aqui e devolver. Guarda esse feijão não serve para cozinhar, porque ele já deve estar super ressecado, então você guarda para uma outra vez que eu vou fazer aqui. Você pode ver que a massa da quiche ainda não está 100% cozida, então eu vou deixar mais uns 5 minutinhos. Ela tem que começar a parecer que está fritando, a manteiga ela começa a dar uma fritadinha e ela fica um pouco mais douradinha. E é incrível ver que mesmo mexendo o mínimo possível na quiche, ela dá aquela encolhida por causa do glúten. Nesse caso ela não encolheu muito, porque a gente mexeu pouquinho, então esse é o objetivo, porque se ela encolhe muito, depois não dá para colocar muito recheio. Então vamos voltar ela para o forno agora. Mais 5 minutinhos a 180 graus, eu acho que a nossa massa vai estar perfeita. A Alexa já avisou que passou mais 5 minutos, agora vamos ver como está a nossa massa. Massa ok, você vai ver que ela já está sequinha, já começou a pegar uma corzinha na parte de baixo. Luvas por enquanto eu não preciso mais. Eu aproveitei e já coloquei o meu forno a 160 graus e agora a gente vai blindar essa massa. Com uma gema de ovo, a gente vem com um pincelzinho, né? E vamos tentar tampar esses furinhos para que a massa não vaze. Não vamos colocar muita gema, porque senão a gente vai acabar fazendo um omelete
E o objetivo não é esse. O objetivo é só ter a garantia que o recheio não vaze, para não fazer aquela sujeira inteira no seu forno. Então a gente fez uma pequena camadinha de blindagem. A massa está bem legal, ela já ficou bem douradinha. Até bom para ela esfriar um pouquinho. Essa massa, se você quiser fazer com um dia de antecedência, você pode fazer e depois no dia seguinte você continua daqui só colocando os recheios. Blindagem feita, eu vou deixar 2 minutinhos no forno a 160 só para selar essa gema que a gente colocou. Daí a gente já volta para finalizar essa quiche. Blindagem finalizada, agora vamos terminar de colocar os recheios para poder fazer o cozimento da royale. É importante colocar o bacon primeiro, porque eu não quero deixar que ele fique aparecendo por cima. Então tem alguns bacons que estão com um pouco mais de gordura, eles acabam boiando na royale. Então o bacon vai primeiro. Vou colocar de uma forma uniforme aqui. Se você vê que já tem bastante bacon, se quer colocar um pouquinho menos, pode colocar também, não precisa colocar tudo. Agora o queijo. Aqui tem 80 gramas de queijo, mas eu acho que eu não vou precisar de tanto queijo assim. Eu quero que o meu recheio fique com muito sabor de queijo. Bom, agora uma dica importante para vocês, que essa é a fase mais difícil de fazer uma quiche. É transportar a quiche com a royale até o forno. O royale agora a gente vai bater bem, para ele ficar bem homogeneizado, mas não vamos fazer com que ele crie muitas bolhas. Vai ficar cheio de bolha a nossa quiche, e não é isso que a gente quer. Eu vou deixar 20 minutos a 160 graus e vou ver como que ela tá. Para saber se a royale está pronta, você dá 2 batidinhas no forno, claro que não com muita força, para ver se ainda tem líquido. Se tiver líquido, você vai ver uma pequena ondulação. Ela vai crescer um pouquinho e depois, quando a gente tirar do forno, ela vai diminuir. Mas você pode ter certeza que mesmo que você coloque bastante royale, quando ela cresce, ela não vaza, porque ela já está começando a ficar um pouquinho mais sólida. Minha quiche está pronta, pessoal. Você vai ver que se você apertar, ela está bem quente ainda. Se você apertar, ela tem uma pequena resistência, né? Tá bem fofinha. E para desenformar, como ela é vazada por baixo, eu vou usar uma cumbuca ao contrário, né? De preferência uma cumbuca que seja de cerâmica para ela não estourar. Eu coloco aqui na cumbuca e vai cair. Você pega essa quiche aqui por baixo, coloco aqui na beira e voilà, temos uma quiche. Bom, pessoal, eu não sei porque sempre quando eu vou experimentar eu esqueço de gravar, mas eu vou experimentar de novo, claro. Pegar esse pedacinho aqui para falar para vocês como ficou o resultado. O outro pedaço que eu comi, já estava comendo até a casquinha, que está super crocante. Então, o que uma quiche precisa ter? Ela precisa ter um recheio saboroso, ela precisa ter uma base uniforme, né, do tamanho certo, um tamanho só. E é claro, acima de tudo isso, ela precisa ter um sabor delicioso. Vamos ver se a gente chegou? Eu já sei o resultado, mas eu vou passar para vocês agora de novo. A massa está crocante. Eu vou mostrar como está crocante, dando uma mordida aqui nessa casquinha. Tá bem leve. A massa, eu vi que tem muita gente fazendo com a mão, muita gente que usa manteiga gelada. Eu geralmente faço com a batedeira, mas eu quis mostrar o método tradicional aqui. E se a gente manipula muita massa, se a gente esquenta muita massa, ela acaba encolhendo muito no forno. Então é por isso que eu prefiro usar a espátula em vez de manipular com a mão. Não tem jeito errado, tem o jeito que cada um prefere. Eu prefiro fazer desse jeito porque dá o resultado que eu espero. E, claro, se vocês gostaram da quiche,
se vocês gostaram do canal, se vocês gostaram da minha explicação, curte, se inscreve no canal, deixa um comentário que seria importantíssimo para mim e também me segue no Instagram. É chef.tata.lind de Lindenberg. Valeu, pessoal, obrigado e até a próxima.